A Índia é fortemente marcada por uma diversidade cultural, linguística e religiosa, e daí advém uma significativa desigualdade social e económica. Há, igualmente, assimetrias territoriais no desenvolvimento do país a que as políticas públicas devem procurar dar resposta. Problema: há já 15 anos que a Índia não publica dados estatísticos que ajudem a corrigir a rota onde sejam evidentes os desvios no país mais populoso do mundo. Porque hoje é domingo, espreitamos a revista do Expresso e lá encontramos um trabalho da jornalista Mara Tribuna sobre o censo que vai finalmente avançar na Índia. Faz história na União Europeia como o maior acordo comercial que cria um mercado de 2 mil milhões de pessoas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Quase 3/4 deste mercado, criado entre União Europeia e Índia, está do outro lado, num país que é o 7º em grandeza territorial e o primeiro em número de consumidores. Mas quando se fala de consumidores para referir cidadãos, fica logo evidente a desigualdade entre norte e sul, entre hindus e muçulmanos, e entre castas que marcam a vida dos indianos há cerca de 3.000 anos. Desde que a Índia deixou de pertencer ao Império Britânico, passou a ser ilegal a discriminação por castas, mas a herança cultural continua a pesar. O governo quer, neste censo, que devia ter sido feito há 5 anos, perguntar aos cidadãos a que casta pertencem para perceber como evoluiu a sociedade. Há mais casamentos entre castas? Há mais intocáveis em algumas regiões e mais brahmanes noutras? O regime de cotas, não apenas para as castas, mas também para combater a discriminação de género, está a criar uma sociedade mais justa? O ritmo é o possível e necessário, ou é preciso acelerar políticas públicas para acrescentar justiça a uma sociedade muito desigual? O censo, em todos os países do mundo, serve para se passar das percepções para os dados objetivos. No caso da Índia, a empreitada é gigantesca. Durante mais de um ano, 3,5 milhões de pessoas formadas para recolher dados estatísticos andarão pelas grandes cidades e pelos locais mais remotos a saber em que condições vivem quase 1.500 milhões de indianos. Como o governo é liderado por um populista, defensor do nacionalismo hindu, sobra o receio de que toda esta informação venha a ser mais utilizada para fins eleitorais do que para a definição de políticas mais justas. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Mara Tribuna! Para fazer o censo de uma população com quase 1,5 mil milhões de pessoas, quantas pessoas são precisas e quanto tempo é suposto durar esta operação? Então, para contar 1,45 mil milhões de pessoas, o censo da Índia vai ter de mobilizar 3,5 milhões de recenseadores. Este processo vai decorrer ao longo de 2 fases, entre 2026, portanto este ano, e 2027. A primeira fase vai realizar-se entre abril e setembro deste ano e a segunda é entre fevereiro e março de 2027. Portanto, no total, o censo vai demorar quase um ano inteiro a ser feito. E estou a falar só da parte no terreno, porque depois a divulgação dos resultados... É preciso tratar esses dados todos, Sim. Que não são poucos. Não é? Exato, é toda outra etapa. É o que é. A Índia é o país mais populoso do mundo, mas apenas o 7º em grandeza territorial, ainda assim suficientemente grande para ter realidades geográficas muito diferentes. Vai tudo correr ao mesmo tempo e ser feito da mesma maneira em todo o país? Não necessariamente. A Índia é gigante e tem realidades geográficas e mesmo climatéricas muito distintas, desde, por exemplo, montanhas geladas a desertos áridos, aldeias remotas, selvas densas, é mesmo muita coisa diferente. Ou seja, o método é nacional e uniforme, mas o calendário depois adapta-se às condições locais. Por exemplo, a primeira fase não vai incluir logo as zonas cobertas de neve, será só depois de setembro.
enquanto na segunda fase vai começar mais cedo nas regiões alpinas, portanto, antes de fevereiro de 2027. Em todo o território, a recolha vai ser feita com tecnologia, portanto, vai ser o censo mais digital de sempre. Uma vez que também o último foi feito em 2011, portanto, também não era muito difícil. Já lá vão 15 anos sim. Que não fosse diferente. Sim, estamos a falar de aplicações móveis, GPS, geofencing, que é uma técnica de criação de limites virtuais em torno de uma área geográfica. Mas pronto, claro que a logística varia consoante o clima e também consoante a altitude. Estavas a dizer que havia 2 fases. O que é perguntado na primeira fase? A primeira fase chama-se listagem de casas e vai recolher dados sobre as condições básicas das habitações, por exemplo, o tipo de casa, principal fonte de água potável, tipo de instalações sanitárias, também o acesso à cozinha e o combustível que é utilizado para cozinhar, também se as pessoas possuem telemóvel, televisão, computador e ainda o tipo de carro, se é que tem algum. Portanto, são informações cruciais para avaliar, por exemplo, as infraestruturas, também as desigualdades e o acesso a serviços básicos dentro das próprias casas das pessoas. Ou seja, vai-se ficar a saber muita coisa. Há ainda uma segunda fase em que ajuda a caracterizar mais a população indiana. O que é que o governo de Narendra Modi quer saber? E a segunda fase é o recenseamento da população e vai recolher dados sobre as características sociais e demográficas, por exemplo, o nome, sexo, idade, religião, a pertença a uma casta ou tribo, e isto é uma grande novidade porque... Já lá vamos a essa parte, exatamente. Vai ser a primeira vez que vão ser contadas desde o domínio britânico. Também a língua materna, o nível de alfabetização, qualificação académica, ocupação. Portanto, é nesta etapa que o Estado, que o governo de Narendra Modi vai obter a informação necessária para perceber como é que a sociedade indiana mudou em 16 anos, seja a nível de educação, religiosa, a nível económico, social, migratório. Pronto. E digo 16 anos porquê? Porque o último censo foi publicado em 2011, era suposto ter sido feito em 2021, no entanto houve a pandemia que adiou esses planos e desde então o governo tem só adiado sem aparente explicação. Portanto, quando este novo censo for publicado, em 2027 terão decorrido 16 anos sem que fossem publicados dados estatísticos atualizados. E ainda assim nós sabemos que a Índia é um país muito desigual, quer na distribuição da riqueza, quer na riqueza que cada região produz. Estavas a lembrar, já se passaram 15 anos. O que é que sabemos que se espera confirmar entre diferenças de norte e sul? Sim, desde 2011 tornou-se evidente que o Sul continua a controlar melhor a sua natalidade, graças, por exemplo, a investimentos mais precoces em saúde, educação, planeamento familiar, e o Sul também tornou-se mais rico e mais desenvolvido. Já o Norte teve um aumento populacional significativo, depois aliou-se a maior pobreza e também menor desenvolvimento social. Além disso, nos últimos anos, o Norte também se tornou mais apoiante, digamos assim, da ideologia extremista hindu do partido de Narendra Modi. Andou aí mais à direita, não é? Sim, ao contrário do Sul, mais moderado. Tudo isto que eu estou a dizer, obviamente, foi com base no que cientistas sociais e investigadores indianos me responderam quando eu lhes perguntei que principais diferenças na revista desta é que podíamos esperar na sociedade indiana ao fim de 16 anos. Portanto, a nível nacional, estima-se que a migração interna tenha crescido, que a fertilidade tenha diminuído, a esperança média de vida aumentou, e, portanto, também o país envelheceu no geral, e ainda as desigualdades regionais, lá está, entre Sul e Norte, sobretudo, intensificaram-se. Isso é importante porque afeta as políticas públicas, no sentido em que há muita coisa que pode estar a ser decidida, investimento público em estradas, escolas, hospitais, sem ter em conta estas mudanças que houve em cada estado. É isso que o governo também quer saber? Sim, ou seja, e o planeamento ainda se baseia na forma como as pessoas viviam e onde é que viviam em 2011. Apesar de todos os enormes fluxos migratórios mesmo a nível interno que se deram e das mudanças demográficas, isso obviamente traz consequências para o planeamento e para a governação, para as políticas públicas. Portanto, estamos a falar de programas sociais que estão a ser desenhados para populações que já não vivem ali, escolas e hospitais que também são projetados para números errados, por exemplo, a habitação planeada também para um país que já não existe daquela forma. E, portanto, no fundo é como a governação estivesse a ser feita como se ainda estivéssemos em 2011. Exatamente. Um dos pontos mais sensíveis deste censo, já tinhas referido lá atrás, logo no início, são as perguntas sobre as castas, uma realidade que tem 3.000 anos nesta cultura e que nos diz o quê? Que castas são estas? Lembrar às pessoas... Sim.
Então, há 3.000 anos, sensivelmente, que a sociedade indiana está dividida hierarquicamente pelo sistema de castas. Isto vem da base da mitologia hindu, concretamente do Código de Manu, que é parte de um conjunto de livros bramânicos que são a raiz do hinduísmo. E, portanto, a população está essencialmente estratificada em 4 ou 5 categorias, das mais privilegiadas aos mais miseráveis. Depois existe todo um número infinito de castas e subcastas, mas no topo desta pirâmide social estão os chamados Brahmanes, que são criados a partir da cabeça de Brahma, que era o deus hindu que criou o universo. Portanto, eram os mais sábios, ocupavam profissões como sacerdotes, professores, filósofos. Em segundo lugar, temos os Kshatriyas, os guerreiros, que nasceram dos braços de Brahma, eram soldados, polícias, governadores. Seguem-se os Vaishyas, que são mercadores e negociantes. Acredita-se que surgiram das pernas do tal deus. E na quarta e última categoria temos os Shudras, nascidos dos pés, que eram camponeses, artesãos, operários. Depois, na base da base, já fora deste sistema de castas, existem os Dalis, também chamados de intocáveis. Os intocáveis. E sim, reza a lenda, foram criados a partir do pó que Brahma pisou e são considerados os mais miseráveis de todos. Eram, por exemplo, obrigados a recolher lixo, a limpar casas de banho, portanto eram associados aos trabalhos considerados impuros. Desde 1950 que a discriminação com base nas castas é ilegal. Passou a ser ilegal, exatamente. Sim. Não quer dizer que não continua a haver. Sim, portanto 3 anos após a independência da Índia passou a ser ilegal. Ainda assim, claro que a sociedade indiana já não obedece de forma rígida a esta pirâmide social, mas as castas ainda continuam a influenciar bastante a vida cotidiana, seja desde os círculos sociais aos namoros, casamentos, oportunidades de emprego, escolaridade, educação, etc. A verdade é que um voto vale um voto, e portanto tanto faz que seja Brahman como seja um intocável. O primeiro-ministro está há 12 anos no poder, tem-se vindo a afirmar como um populista. Há o receio de que ele venha a utilizar toda esta informação para gerir as políticas públicas de forma a acabar por ser beneficiado eleitoralmente. Sim, Modi começou como um político mais moderado, apesar dele sempre ter pertencido ao Partido do Povo Indiano, que é considerado conservador, populista e defensor do chamado movimento Hindutva, que é uma forma de ultranacionalismo hindu. Só que nos últimos anos o primeiro-ministro indiano virou mais à direita, tornou-se mais alinhado, lá está, com o ultranacionalismo hindu, e minorias, especialmente as minorias muçulmanas, têm sido marginalizadas e o país passou a ser descrito como uma democracia liberal também por causa disso. Portanto, esta decisão de recensear as castas pela primeira vez desde 1931, portanto ainda durante o domínio britânico, sim, surge depois de o Partido do Povo Indiano não ter obtido maioria no Parlamento. Ele nas primeiras 2 vezes que foi eleito foi com maioria e agora perdeu, não é? Sim, portanto a oposição conseguiu melhores resultados do que o partido dele, e isto também surge após o descontentamento crescente das castas mais desfavorecidas, não é? Que estão obviamente insatisfeitas com os seus direitos, que são poucos, e ainda no momento em que os partidos da oposição também, lá está, beneficiam do voto destes grupos mais marginalizados. Portanto, alguns analistas e alguns críticos de Modi dizem que esta contabilização das castas, este timing, também vem aqui como uma manobra política para tentar recuperar, influenciar as eleições estaduais, que aliás estão quase a realizar-se entre março e maio, e também consolidar algum poder. Há uma questão política que tem a ver com o peso eleitoral de cada Estado no poder legislativo federal. Pensa-se que a população dos Estados ricos está a diminuir, tinhas referido isso, a dos pobres está a aumentar. Os Estados ricos estarão disponíveis para perder peso relativo político, obviamente, sendo que são naturalmente os que mais contribuem para o Orçamento Federal. Não estão muito disponíveis, na verdade. E eu vou só fazer um pequeno preâmbulo para explicar esta questão, que tem um nome complexo, mas que é mais simples do que soa, que é a redistribuição dos círculos eleitorais. Portanto, na Índia, os assentos da Câmara Baixa do Parlamento, que é o Lok Sabha, representa os deputados eleitos diretamente. Estes assentos devem ser distribuídos por cada Estado de acordo com a população que por sua vez é contabilizada após cada censo. Em termos práticos, se um Estado ganha mais população, deve ganhar mais deputados. Se um Estado perde população, deve perder deputados. Acontece em Portugal, Exato. Por exemplo. E nos Estados Unidos? Sim. O problema é que esta alocação de assentos com base na população está congelada na Índia há 55 anos. Porquê? Porque após o censo de 1971, o governo da altura decidiu não redistribuir estes assentos parlamentares para evitar castigar os Estados do Sul, mais ricos e mais desenvolvidos, que conseguiram controlar o crescimento, mais trabalhadores e mais progressistas. Sim, conseguiram controlar o crescimento populacional, que era uma política pública desejável. Lá está, por terem investido mais cedo em saúde, educação e planeamento familiar, como eu falava há pouco.
continuam a contribuir mais para o Orçamento Federal e, portanto, têm economias mais fortes do que os Estados do Norte. Agora, a novidade é que com o novo censo existe a possibilidade deste congelamento ser descongelado, exato, passando o plenasmo. E claro que os Estados do Sul, tal como na altura, não querem ser castigados por bom comportamento, sim, por estarem a conseguir controlar melhor o crescimento. Sim. E sentem que é um castigo se perderem deputados, se perderem poder federal, se perderem receita. Portanto, acho que são receios bastante legítimos. Já sim, o mas Norte, por outro lado, também tem argumentos claro, o Norte, claro não é? Que sim, claro que sim. Já o Norte, que é mais pobre e mais populoso, ganharia significativamente mais poder, portanto, mais deputados com a redistribuição destes assentos parlamentares. Há uma solução que é discutida para mitigar este impacto, nomeadamente estes receios do Sul, que é aumentar simplesmente o número total de lugares do Parlamento, ou seja, assim aumentávamos e dávamos esses assentos ao Norte e não era preciso tirar nada ao Sul. No entanto, ainda não é um assunto fechado. Porque o argumento do Norte também pode ser um homem, um voto, também significa é bastante legítimo, claro que cada deputado eleito deve corresponder a X. Sim, e se tem mais pessoas, também precisam de mais dinheiro e precisam de mais poder para poder governar. Precisam de influenciar mais. Sim. E se são mais pobres, precisam de mais investimento. Não é fácil, mas eles saberão como se entender. Para fecharmos a nossa conversa, a verdade é que a sociedade indiana é também muito conhecida por ser muito machista, as mulheres são profundamente discriminadas. Este censo mostrará se as políticas públicas estão a fazer alguma coisa para combater essa realidade. Há mudanças a acontecer? É assim, a Índia continua a ser profundamente desigual em termos de igualdade de género, como dizias, e também de participação política. Posso dar alguns exemplos concretos. Por exemplo, só 14% dos deputados do Parlamento são mulheres. A participação feminina também está abaixo da média global e da média da Ásia, e menos de 10% dos ministros são mulheres. Há uma mudança que pode acontecer, mas primeiro tem que ser divulgado o censo, portanto em 2027, depois tem que haver a tal redistribuição dos círculos eleitorais de que falávamos ainda há pouco. Só depois é que esta realidade talvez possa mudar, porque em 2023 foi aprovada a chamada Lei de Reserva para as Mulheres, que reserva 33%, um terço dos assentos parlamentares. Cotas, basicamente. Sim, cotas para as mulheres. Só que lá está, esta lei só pode ser implementada depois do censo e depois da redistribuição dos assentos, portanto não existe um prazo definido, nem sequer é certo que possa avançar. Além desta questão política, claro que o censo também pode ajudar aqui a revelar, por exemplo, se as políticas públicas se estão a melhorar ou não a vida das mulheres, como é que elas estão distribuídas demograficamente, o que é que elas fazem, o nível de alfabetização, de escolaridade que elas tiveram e, portanto, no fundo também se há avanços reais ou não em matérias de igualdade de género. Em dia de eleições presidenciais, pode acompanhar minuto a minuto a contagem dos votos nos sites do Expresso, da SIC e da SIC Notícias. Este domingo, Portugal elege novo Presidente da República e a diferença entre os dois candidatos, indicada pelas sondagens, é tão significativa que nem os adiamentos por causa do mau tempo deverão impedir que se conheça já, de forma definitiva, quem vence as eleições. Enquanto não chegamos lá, sugiro a leitura de um ensaio do escritor e crítico António Cabrita a propósito da recente queixa de Luís Montenegro contra a página satírica Fox Vargas. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia, não prescinda do seu direito, cumpra o seu dever cívico, vote. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.